Simbora, jogador caro, vamos juntos aqui, Luciano do Big Data Bet, falando com vocês hoje, trazendo um tutorial, onde o objetivo vai ser chegarmos nesse ponto aqui, um dashboard de análise de jogos por ligas. Este é um vídeo a pedido do pessoal que quer utilizar outras fontes de dados, mostrando bem basicamente para vocês. Aqui eu tenho a Premier League, onde eu consigo analisar um jogo aqui, por exemplo, o City vai jogar com o Fulham. Eu coloco os times aqui que vão jogar o próximo jogo, coloco a odd média, digamos que o City esteja numa odd, o mercado está oferecendo 1,20, então eu seleciono aqui, né, as ranges de odds, de forma a aproximar aqui a minha odd média do casa, da odd real do jogo. O Fulham certamente vai estar numa odd bem alta, então vou pegar só as ranges de odds mais altas, e aqui eu consigo aproximar, né, fazer uma análise mais específica, considerando o cenário do jogo, né? Então eu evito aqui alguns ruídos fazendo essa análise mais específica, o que é bem importante. Também posso selecionar aqui o período, né? De repente eu não quero olhar toda a temporada, eu quero olhar somente o último mês, os últimos 5 jogos. Enfim, aqui você vai analisando em diversas camadas, né? Um recorte mais atual do tempo ou a temporada toda. Você consegue então identificar se o time está evoluindo em um determinado critério que você coloca na sua análise. E aqui, antes de começar o tutorial propriamente passo a passo, eu preciso trazer para vocês algumas implicações, alguns prós e contras aqui, para ver se faz sentido para você, porque é um conteúdo que vai ser denso, tá? Nós vamos ter que fazer isso aqui em 3 vídeos, tem diversas etapas, vai dar trabalho. E você pode aí então ponderar se vale a pena e se é para você este tipo de conteúdo. Porque aqui para mim, isso aqui vale muito para quem está iniciando nas apostas, principalmente, para quem usa a emoção para fazer aposta ou então faz uma análise muito superficial, aqui você começa a se aprofundar mais aqui no mercado, em dados mais profundos da estatística, porque aqui nós trabalhamos com medidas de dispersão, dados ponderados, métricas de mercado para saber se os times estão lucrativos em determinada seleção do mercado ou não. Então nós temos uma análise muito mais profunda do que a média do apostador faz. A média do apostador vai lá, olha os últimos 5 jogos, se é que olham, alguns nem olham, aposta só por intuição ou emoção. E é tudo que as casas de apostas querem que você faça, que você fique abordando o mercado da forma mais superficial possível. Eles querem que você fique no meio do rebanho. E aqui pode ser, para quem está iniciando um pontapé inicial, para você começar a olhar as coisas mais profundamente e aos poucos saindo desse rebanho. Não é simples você pegar uma planilha dessas e dar um salto quântico na sua evolução dentro do cenário das apostas, mas com certeza você começa a se encaminhar aqui num sentido mais profissional dentro do cenário das apostas. E esse que é o objetivo. Eu utilizei essas planilhas aqui de diversas ligas, mostrando os resultados que eu fazia das análises, utilizando a Pinnacle, tá? Durante 2 anos, 2020 e 2021. Caso você se interesse em saber os resultados que obtivemos, você pode ir lá no canal Panther e percorrer a linha do tempo, tá? Porque já faz um bom tempo que eu não faço mais essa análise que eu vou mostrar para vocês. Por que eu não continuo? Porque existe uma coisa muito importante também aqui que é para a gente ponderar, tá? Que é o trabalho, queira ou não, apesar de toda a fundamentação estatística por detrás do que eu vou mostrar para vocês, existe esse tempo, né? Para vocês terem uma ideia, eu começava a fazer as análises do fim de semana na quinta-feira para dar tempo de analisar todas as ligas, jogo a jogo, eu fazia essa análise, certo? E de que formas nós podemos usar? Nós podemos fazer a análise jogo a jogo e é possível usar como um selecionador de jogos. Você pega os jogos do fim de semana, coloca aqui os times. Se você no backtesting observou a odd, você coloca as odds. Tudo que você fez no backtesting, aqui você pode selecionar os jogos. Ó, poxa, eu vi que a medida de dispersão baixa quando o meu time que está jogando em casa tem uma média superior a 2 gols. Essa situação me traz uma vantagem consistente, porque eu vi isso nos testes. Então aqui você consegue identificar que isso está ocorrendo nesse jogo que você está analisando. Então, desta forma, serve também como um selecionador de jogos. Então, dito isso, se você considera que faz sentido esse conteúdo para você, é um grande prazer para mim ajudar vocês a chegarem nesse ponto. Aqui nessa planilha aqui,
nós temos mais dados, ó, de CS através de distribuição de Poisson. Aqui eu não vou trazer tutorial dessa parte, porque já tem uma série de 3 vídeos que mostra aqui o passo a passo para chegar aqui nesse ponto também, tá? Vamos fazer o dashboard. Tem outras abas aqui de análise de FT, HT, evoluções de gols, considerando ataques, defesa, chutes, se você quiser. Mapas de valores para a gente identificar quais ranges de odds em determinada liga estão dando mais lucro. Agora, o importante aqui, que eu acho mais válido ressaltar, é que você agora, com este tipo de análise, quer seja para analisar jogo a jogo ou selecionar jogos, você está saindo da superfície. Porque a maior parte dos apostadores não olha para essas coisas que eu estou mostrando para vocês. Então é justo você pensar que quando você faz coisas diferentes aqui no mercado esportivo, você está dando um passo importante, tá? Tá saindo da média, tá saindo do rebanho, e essa que é a ideia. Isso não vai acontecer da noite pro dia, certo? Se você olhar esse vídeo e achar que dá muito trabalho para fazer isso tudo, não tiver tempo para fazer, você também tem isso aqui tudo pronto, tá? De diversas ligas, onde você vai fazer o que aqui, ó? Vou zerar os filtros, tá? Vou atualizar. Você só aperta esse botão aqui, ó. Veja o que acontece aqui, ó. Já puxa os dados lá do site, porque aqui nessas aqui a fonte é a Futebol Data. Já atualiza e tá prontinho aqui. Já traz tudo para você aqui prontinho no dashboard atualizado. Facilita bastante, né? Porque aqui na parte de atualização você pode fazer manualmente, copiando e colando. Ou você pode, através do Power Query aqui, fazer um web scraping de qualquer site que você quiser. Essa é uma outra parte também, tá? Dependendo da fonte que você for usar, vai dar mais trabalho, menos trabalho. Mas também tem tutoriais já lá dentro do grupo Big Data Bet Telegram para você fazer essa parte, tá? Então, veja que facilita. Então, se você quiser ter essas planilhas prontinhas já, tem lá um pacote já de diversas planilhas por uma barganha, simplesmente para justificar aqui todo o trabalho que a gente teve para criar tudo isso, para você poder usar isso aqui já, tá? Mas eu também sugiro muito você fazer do zero, porque você vai se familiarizando aqui com os dados, vai entendendo como funcionam os processos, isso vai te trazer fundamentação para você seguir evoluindo aqui no cenário das apostas. Beleza, pessoal? Então, show de bola, é isso. Vamos pegar uma base aqui, ó, no nosso canal. Aqui no grupo aberto Telegram nós temos muitas fixadas. Dá uma olhadinha aqui, ó, quantas fixadas nós temos. Tem livros, tem fórmulas, calculadoras, ferramentas, planilhas, vídeos tutoriais, muita coisa aqui para você evoluir junto conosco, tá? Não perca essa oportunidade. Entre aqui no grupo e se você for percorrendo aqui, vamos andando aqui, ó. Vamos ter bases de dados pré-live e bases de dados live. Aqui, ó, planilhas Big Data Bet. Eu vou pegar um exemplo aqui de uma planilha live, tá? Vamos ver aqui. Base de dados live, tá? Eu posso pegar uma planilha aqui do Implay Guru, que foi exatamente a proposta de um usuário do grupo que ele quer fazer pelas planilhas do Implay Guru. Aqui tem um porém para fazer com essa planilha aqui, ela não conseguimos fazer o web scraping, ou pelo menos eu não conheço uma forma de fazer, tá? Porque essas planilhas elas são entregues no seu e-mail, tá? Não existe um site lá onde você consegue atualizar por códigos. Mas tudo bem, basta que você faça manualmente a atualização também, não tem problema. Então vou pegar aqui, ó, só para nós seguir aqui, pessoal, vou pegar o minuto 30, por exemplo, vou baixar aqui, vou abrir aqui pra gente fazer do zero aqui, passo a passo juntos, tá? E aqui eu tenho uma porrada de dados, essas planilhas do Implay Guru, a feed delas é da 365, mas tem bastante coisa, ó, tem dados de comportamento, do live, do minuto que eu estou observando aqui, que é o minuto 30, que eu também posso usar se eu quiser, fazer uma planilha de dados live do minuto 30, por que não? Eu também posso usar os dados para live. Eu vou simplificar aqui e depois a sua imaginação aí vai te impulsionar a criar modelos com os dados que vocês quiserem. A lógica vai ser sempre a mesma. Então eu tenho aqui odds live, odds pré, certo? Do fecho. E muitos dados aqui, até os minutos dos gols eu tenho aqui que dá para fazer umas coisas bem legais também. Eu vou dar uma limpada aqui, a princípio já de saída, tá? Excluindo dados que eu não vou querer analisar no meu dashboard. Aí eu tenho aqui, ó, a posição do time na liga
Eu vou retirar aqui, não vou usar por um momento. E eu tenho aqui os scores na hora do alerta, que aqui como é minuto 30, eu não vou querer dados do minuto 30 e nem do HT. Se você quiser, você bota aí. Mas para efeito do tutorial aqui, eu vou botar só full time. Então tem os dados aqui. Full time. Aqui eu tenho o momentum. Eu tenho aqui o XG, posso considerar colocar também na minha análise. Não são todas as ligas que enviam. Você pode ver que tem muita liga em branco, tá? Ó. Mas nas ligas que tem eu posso fazer essa análise também. Tenho chutes, escanteios, posse de bola, ataques perigosos, cartões e tudo mais. Show? Vou pegar aqui, eu vou excluir tudo isso aqui por momento, só para facilitar pra gente aqui, tá? Vou deixar só as odds pré-live, os gols, XG. Odds pré-lives de diversos mercados. Também vou dar uma limpada aqui, ó, vou deixar só o over base, over 2,5, under 2,5. Deixar só essa linha aqui. Vou deixar o BTTS, se quiser, né, analisar. Os minutos dos gols, por enquanto, não vou usar. Só para limpar aqui e deixar a planilha mais leve aqui para a gente trabalhar, tá? Eu posso fazer o seguinte aqui. Tá? Tem diversas formas de fazer isso. Uma forma bem simples é eu transformar tudo em tabela aqui. Por quê? Porque eu preciso identificar falhas na feed. Preciso limpar os dados, tá? Porventura, um outro jogo não vai enviar a odd, e isso não é exclusividade do ImplayGuru. Qualquer API, mesmo as pagas, você vai ter situações de dados que não foram enviados. Então é necessário você fazer essa limpeza de dados aqui. Vamos ver se, em relação a gols, eu tenho alguns jogos que não enviou aqui, ó. Vazias. Vou retirar aqui então. Beleza? As odds. Será que eu tenho jogos em que não enviou as odds? Também tem aqui, ó. Podem ser poucos, mas eu vou tirar aqui. Over. Vou limpando aqui, dentro daquilo que eu busco, né? Dentro do meu objetivo. Vou limpando aqui. Certo? Show de bola, é isso. Então agora eu tenho aqui a base limpa. Vou copiar esses dados aqui para uma nova planilha. Só para facilitar as coisas para nós aqui. Agora sim. E veja que aqui eu tenho todas as ligas. Eu mostrei para vocês lá. É separado por liga, né? Eu sugiro você fazer por liga, porque se você usar com todas as ligas juntas, pode ser que a planilha fique bem pesada. Você vai precisar uma máquina aí bem robusta para rodar sem travar algumas situações que você vai precisar aqui, certo? Então eu até vou fazer isso, ó. Até vou fazer isso aqui para facilitar. Vou selecionar uma liga apenas aqui. Vamos botar aqui, ó, região. Vou botar um país apenas. Vou desselecionar aqui tudo. Vamos botar aqui, ó, por exemplo, Alemanha. Show? Agora vamos botar aqui, ó, só Bundesliga. Aqui. Agora sim. Agora eu tenho aqui somente dados dessa liga. Vou selecionar aqui e vou separar aqui, colando apenas como valores. Certo? É isso. Prontinho. Essa liga, ela envia o XG, provavelmente, mas veja que eu tenho XG de todos os jogos. Porém, esse dado do XG no ImplayGuru passou a ser enviado aqui, ó. Se eu quiser, eu quero que todos os jogos que eu for analisar lá no dashboard tenham um XG. Beleza. Tudo bem, eu vou só excluir aqui, ó, esses dados anteriores. Estamos só preparando aqui a nossa base para começar o trabalho. E eu já vou dizer para vocês agora aqui então, as etapas que nós vamos ter que seguir. Aqui nós já fizemos a limpeza dos dados, já separamos a liga. Depois nós vamos começar a criar dados secundários com esses dados que nós temos aqui, que nós queremos observar lá no dashboard, para análise. Desses dados secundários, nós vamos criar tabelas aqui nessa planilha. Depois nós vamos passar tudo isso para uma tabela dinâmica. E da tabela dinâmica, nós vamos passar para o dashboard. Por último, nós vamos aplicar os filtros para fazer uma análise mais específica. Então é isso. O que a gente poderia fazer aqui, pessoal? Eu vou fazer coisas bem simples aqui.
Eu tenho os gols, então eu vou querer fazer a média de gols dos times. Eu posso fazer a média ponderada, observando ataque e defesa. Eu posso fazer a média de XG. Eu posso fazer alguma medida de dispersão, como desvio padrão, por exemplo, desses dados, tanto dos gols quanto dos XG. Eu posso fazer ponderações de gols por odds. Eu posso fazer diferenças entre XG e gols, que é um dado muito interessante. Todo dado em que a gente observa a diferença entre expectativa e realidade, eles nos trazem uma informação muito importante. Uma primeira coisa aqui que eu posso fazer aqui, pessoal, seria o quê? Total de gols do jogo, né? Para analisar de forma muito simples aqui, ó. Eu vou só somar, ó, home scoring mais away scoring. Então tem o total de gols no jogo. Vou só expandir a fórmula. Beleza, eu posso fazer o saldo home. Saldo home, por exemplo, também é um dado interessante, onde eu pego home goals menos away goals. Então eu tenho o saldo do casa. Posso fazer o saldo fora também. Saldo do away. Vai ser só o contrário. Vou fazer o away score menos o home score. Vou expandindo sempre as fórmulas. E vou seguindo, fazendo tudo que eu quero que seja apresentado lá dentro do nosso dashboard. Total XG. Vamos fazer aqui, ó. Vamos fazendo aqui várias ideias pra gente colocar em prática lá dentro do dashboard. Então, total XG, mesma coisa. Vou somar os XG dos times. Beleza? Tá aqui. Posso fazer o saldo do XG também. Saldo XG home. Seguindo a mesma lógica dos gols. Home XG menos away XG. Posso também fazer o saldo do XG away. Então vou ter XG away menos o XG home. Posso criar dados onde eu faço essa relação entre expectativa e realidade. Sugiro demais que vocês façam variáveis secundárias que observem isso. Como, por exemplo, eu posso fazer isso por time ou pelo total de jogos. Vou fazer aqui pelo total de jogos para vocês darem uma olhadinha. Que seria diferença gols versus XG. Total do jogo, tá? Então vamos lá. Total de gols nesse jogo foi 4. Menos. Mas qual foi o total de XG? Tá aqui, 289. Esse dado é interessantíssimo, hein? Estamos relacionando esses dois dados. Será que um time que ele faz mais gols do que ele realmente criou traz lucro pra gente? Ou não? Porque se você pensar bem, a gente pode observar o seguinte: o que a galera média está observando? A maioria das pessoas não olham o XG, né? Elas olham gols. Mas você está ponderando agora, você está olhando coisas a mais do que a maioria das pessoas olham. Então essas pessoas vão começar a botar dinheiro onde os gols mostram uma vantagem. E possivelmente elas vão deslocar as linhas do mercado. E você pode aproveitar essas brechas. Olha onde que nós chegamos aqui, que assunto interessante, né? Porque muitos podem pensar assim: ah, legal, Luciano, tudo isso que está nos mostrando, muito bonito, mas que tipo de vantagem nós podemos tirar de uma ferramenta como essa se a casa de apostas lá tem uma equipe profissional, engenheiros, ou às vezes contrata uma empresa que é especializada em precificação? Aí tu tá me dizendo que nós aqui com uma planilha de Excel, um dashboard, vamos conseguir vencer a casa? Então olha que interessante, que chegamos a um ponto, deixa eu até dar uma olhada, ver se não tem ninguém escutando, contar um segredo para vocês. A gente não precisa ganhar da casa de apostas. Por quê, pessoal? Porque às vezes os próprios apostadores médios, né, do dinheiro soft que está entrando no mercado, já vai deslocar as linhas, de forma que a própria casa muitas vezes vai discordar da odd. A casa vai dizer: poxa, o meu modelo aqui diz que esse time deveria ser mais favorito. Só que a galera tá botando muito peso de dinheiro e a casa ela tem duas coisas a fazer. Pense você como casa de apostas, você é dono de uma casa de apostas, o que você prefere? Ter uma odd sempre justinha ou não perder dinheiro? Qual seria o seu objetivo aqui, como dono de casa de aposta? É óbvio que o objetivo da casa de aposta é reduzir o seu risco. Para isso, ela aceita que as odds não estejam tão corretas.
de forma que ela equilibre. O que ela quer é equilibrar o dinheiro entre as seleções do mercado, de forma que, independente do resultado, ela sempre vai ganhar a taxa dela. É isso que ela quer, isso que ela busca. E ela faz um ótimo trabalho nessa parte. Então, a gente não precisa ganhar da casa de aposta. A gente precisa apenas ganhar da média do apostador comum. Você entende? Claro que, porventura, em algumas situações, a casa também vai errar já lá na abertura. Nem entrou dinheiro ainda no mercado e a odd já tem algum erro que você pode aproveitar com uma modelagem estatística que seja boa. Principalmente em ligas mais inferiores, onde a casa realmente vai cometer mais erros. Então veja que existem muitas formas de abordar, mas é sempre interessante a gente parar para analisar e pensar mais a fundo sobre essas coisas, para entender que existem sim diversos tipos de brechas que a gente pode aproveitar. E para mim uma das maneiras mais eficientes de abordar o mercado é ir contra a média do apostador comum que está cometendo erros no mercado. Beleza? Dei essa paradinha aqui só para trazer essa ideia para vocês. Espero que vocês reflitam isso com carinho, porque isso aqui é fundamental nas apostas, tá? E eu vou continuando aqui, pessoal. O que eu quero mais? Eu posso fazer uma ponderação aqui, por exemplo, de gols com as odds, para ter mais um dado desta relação expectativa-realidade. Então vou fazer aqui, ó, gols home dividido pela probabilidade do próprio time. É um exemplo desse tipo de dado que a gente pode explorar também. Vamos lá. 2 dividido pela probabilidade. Como eu tenho a odd, eu vou ter que ir atrás da probabilidade implícita. É muito fácil, eu vou só fazer 1 dividido pela odd. Eu tenho a probabilidade implícita aqui, certo? Então a odd do home é 2,1, 1 dividido por 2,1, beleza. Eu tenho uma espécie de dado aqui que me traz o preço do gol, tá? Para cada time. Essa ponderação entre dado de comportamento e mercado. Eu posso fazer isso também com away, né? Gols away dividido por probabilidade away. Seguindo a mesma lógica, eu vou ter os away score dividido por 1 dividido pela odd do away. Aqui só um exemplo bem simples, você pode fazer aqui de diversas formas. Em vez de dividir pela probabilidade, você pode multiplicar pela odd diretamente também, né? Por que não? Já que a odd e a probabilidade são inversamente proporcionais. Então, o que acontece aqui? Se eu tenho um time, neste dado, tá? Se eu tenho um time que tem uma odd muito alta, ela é zebra. Não se espera que esse time faça muitos gols, né? Vamos pegar um exemplo aqui pra gente ver. Aqui eu tenho um time que estava com odd 5.5. O mercado não esperava que esse time fizesse mais do que um gol. Ainda mais que ele estava jogando contra o Bayern de Munique, era o Wolfsburg. Só que ele fez 2 gols aqui, certo? E por isso ele tem um dado muito alto aqui, ó, de 11. É um dos dados mais altos aqui, pelo menos nessa primeira página. Aqui nós temos um dado mais alto ainda, ó, 13. Por que aqui está 13? Aqui nós temos um time que fez 5 gols. Ele até era aqui, ó, era um jogo parelho, né? 2,75 a odd. O outro time tá com 2,6. Então era um jogo parelho, mas ele fez 5 gols. O mercado não esperava que ele fizesse tantos gols assim. Por isso ele tem um dado bem elevado aqui nesta relação entre gols e probabilidade. Daí eu posso seguir aqui fazendo mais coisas, como o XG vezes a odd, ou XG dividido pela probabilidade. Então show, tem bastante coisa aqui já para trabalhar, onde eu consigo fazer... vou botar só mais uma coisinha aqui, pessoal. Vamos botar a Juice. A Juice, tá? Juice do Match Odds. Posso fazer também a Juice do mercado de gols, do BTTS. Um dado importantíssimo. Aqui, primeiramente, a Juice do MO. Onde eu vou somar as probabilidades de todas as seleções do mercado de Match Odds. Como eu mostrei ele antes, 1 dividido pela odd, certo? Mais 1 dividido pela odd do empate, certo? Mais 1 dividido pela odd do away. Aqui eu vou ter um dado, que seria a margem, tá? Sempre vai ser um dado superior a 1. Tudo que passou de 1 aqui é a juice que o mercado está te cobrando, tá? Se você, por acaso, quiser fazer uma espécie de sure bet, que nem vai ser uma sure bet, porque aqui você não vai ter vantagem nenhuma, mas você aposta no casa, no empate e no away, no mesmo jogo. Qual vai ser seu resultado?
menos 5,6%. Você vai perder menos 5,6% fazendo isso. Ou seja, não tem vantagem nenhuma, né? A casa está cobrando a taxa dela exatamente nas odds. Certo? Vou expandir aqui. Mas eu não quero que fique assim 1,05. Eu quero que me mostre a Juice diretamente. Beleza. Então eu boto aqui, ó, menos 1. Pronto. Agora eu tenho, ó, o dado da Juice. 5,6% nesse jogo. 5,6. Qual é a Juice média dessa liga no Match Odds? Está aqui, ó, 5,5. Posso fazer isso também com o BTTS, com os gols. Então, beleza. A nossa primeira parte aqui, tá? Bem resumidamente, de dados secundários. É isso. Agora vamos começar a criar as tabelas que vão alimentar o nosso dashboard lá, beleza? Eu vou pegar aqui uma boa quantidade de times home, apenas garantindo que aqui nessa seleção estejam todos os times da liga. Vou colar aqui, ó. Show? É isso. Agora eu vou vir aqui em dados e vou remover as duplicadas. Não vou expandir a seleção e vou remover as duplicadas. 43 dados duplicados foram encontrados, sobraram 18. Então é isso. Estou com esses 18 times aqui e eu vou só classificá-los em ordem alfabética. Não vou expandir a seleção. E aqui vamos colocar aqui, ó, times. Beleza? Bom, aqui uma situação interessante. Eu posso colocar aqui todos os dados que eu criei, tá? Posso fazer a média de gols, posso fazer a média de saldo, a média do XG, a média de diferença entre gols e XG, o dado do preço do gol ali que nós fizemos e tudo mais. Mas eu também posso fazer isso direto pela tabela dinâmica lá quando eu for colocar para o dashboard, porque o dashboard vai puxar da tabela dinâmica esses dados. Mas aqui tem um detalhe, tá? As medidas de dispersão, quando a gente puxa diretamente da tabela dinâmica, ela dá uma diferença em relação ao cálculo exato do desvio padrão aqui que a gente vai criar no Excel. Isso devido ao agrupamento dos dados lá da tabela dinâmica, que pode dar uma pequena diferença. Não vai ser tão significativa essa diferença, mas só para nós fazermos os dados aqui bem alinhadinhos, vamos fazer por aqui então. E aqui no Excel nós não temos uma fórmula pronta de condicional para desvio padrão. Então nós vamos ter que fazer uma manobrinha aqui. Vamos botar aqui, ó, desvio padrão dos goals home, certo? E eu vou abrir agora aqui. Conforme nós vamos evoluindo aqui nas fórmulas, fica melhor para a gente ver aqui no campo de fórmulas. Então vamos lá. Então eu tenho, assim que eu coloco DESV, eu já tenho todos os tipos de desvio. Ó. Desvio padrão da amostra é o que nós vamos usar, ó, DESVPAD.A. Certo? Porém, eu vou querer fazer por time, né? Eu estou olhando aqui o Augsburg. Se eu fizer um desvio padrão geral, eu vou misturar dados de todos os times da liga, coisa que eu não quero. Então eu vou complementar a fórmula com um C. Então vou colocar duas fórmulas juntas aqui. DESVPAD.C. Então, qual é o meu teste lógico aqui sobre o Augsburg? Eu vou vir aqui, ó, em toda a coluna. Deixa eu tirar isso aqui da frente, fica mais fácil para vocês verem. Toda a coluna home. Posso travar aqui, apertando F4, o primeiro dado. Então, se o Excel vier em toda essa coluna e ele achar o Augsburg, eu quero o dado do desvio padrão de gols dele. O que nós vamos fazer aqui? Igual ao que? Augsburg. Nós queremos saber deste time aqui. O dado que nós estamos buscando é desse time. Então, igual Augsburg, ponto e vírgula. Beleza. O que nós queremos analisar aqui? O desvio padrão. O desvio padrão do quê? Dos gols que ele faz em casa. Então, vamos vir aqui nos gols home. Que está aqui, ó, H-score. Vou selecionar todos esses dados. Vou travar aqui a fórmula. Apenas a primeira. E é isso. Agora aqui um detalhe interessante, que sempre que a gente utiliza a fórmula de desvio padrão, a gente, antes de dar o Enter aqui para ser calculado, a gente precisa apertar Shift e Ctrl juntos. Com esses dois botões apertados, aí sim eu vou apertar o Enter aqui.
Vou apenas expandir a fórmula. Então aqui nós temos o desvio padrão de cada time da liga. A gente pode até fazer uma média aqui dos desvios padrões de todos os times, apenas para entendermos se um time tem um desvio baixo ou alto. Porque o desvio padrão aqui nos traz uma informação, é uma métrica que olha para o mesmo dado que nós estamos analisando, ou seja, gols. Então o desvio padrão aqui é 0,97 gols, você entende? Então com isso é fácil perceber que o teu desvio padrão vai ser diferente de liga para liga, porque ele vai seguir o mesmo dado. Se uma liga como a Bundes aqui, por exemplo, tem uma média de gols superior à média global, então é justo que a gente tenha também um desvio padrão que acompanhe os dados, já que ela é dada em gols. Existe uma maneira que a gente pode usar para equalizar essa diferença entre ligas. É uma medida de dispersão chamada coeficiente de variação, que a gente pode colocar aqui também, tá? Mas aqui a gente calculou a média de desvio padrão de todos os times da liga. E a gente pode até fazer o seguinte, a gente tem essa média 1,31. Isso aqui você pode fazer análise diretamente nessa tabela também. Você pode criar uma formatação condicional com escala de cor. Quando o time que eu estou analisando aqui for verde, a gente sabe que ele tem uma dispersão baixa nos gols. Aqui eu tenho o Wolfsburg. Vamos pegar aqui o Augsburg, ó, que ele tem um desvio padrão próximo a 1. Então eu consigo ter essa noção entre os times, que ó, o Bayern de Munique, olha só como ele varia bastante no desvio padrão, que mais oscila nos gols em casa aqui, certo? Mas será que ele não oscila tanto porque ele faz muitos gols? Para isso que a gente utiliza o coeficiente de variação, porque o coeficiente de variação vai comparar o desvio padrão com a média do time. E é por isso que em ligas de características diferentes, se a gente for olhar uma análise conjunta das ligas, é interessante a gente usar o coeficiente de variação. Se a gente está olhando só uma liga, pode usar tranquilamente o desvio padrão também. Porque eu nem fiz a média de gols aqui, eu vou fazer a média de gols só para a gente poder construir aqui o coeficiente de variação, tá? Eu estou tentando trazer um vídeo mais objetivo. Se eu for fazer todos os detalhezinhos aqui, vai ficar bem massivo. Mas vamos seguindo aqui passo a passo, pessoal. Segura na poltrona aí, pega o seu cafezinho e seguimos juntos aqui. Vamos fazer a média de gols home, então. De forma muito simples, nós vamos fazer uma média condicional, que é uma média C. Tá? Intervalo, critério e média intervalo são os argumentos solicitados aqui na fórmula. Então vamos lá, qual é o intervalo, pessoal? Home. Mesma forma que nós fizemos lá. Vou travar aqui a primeira. Ponto e vírgula. Se o home for o Augsburg, veja que aqui é diferente. Ó, não é o igual que nem no desvio padrão. Aqui é o ponto e vírgula. Tá? Estou separando os argumentos aqui em ponto e vírgula. Se o Augsburg for encontrado naquela coluna, eu quero que me traga aqui a média de gols desse time. Então vamos lá na média de gols, os gols, né, do home aqui, da mesma forma que nós fizemos antes, só estamos mudando aqui de desvio padrão para média. E aqui é isso, tá prontinho aqui a nossa fórmula. Então a gente sabe que o Augsburg aqui tem uma média de 1,43 aqui nesse conjunto de dados, beleza? Aqui acabou descendo mais a fórmula, tudo bem, vamos apagar aqui. O que podemos também fazer a média, nem preciso fazer, só vou, ó, puxar para o lado, já fez. A média da liga é 183. Se eu quiser ter uma escala de cor aqui para identificar quais times têm melhor média ou pior média, sigo os mesmos passos aqui numa escala de cor. Certo? Show de bola, pessoal. É isso. Com esses dados aqui, eu posso então fazer agora o coeficiente de variação. Coeficiente de variação dos gols home. Pra gente ver, vamos identificar aqui se faltou aqui o Augsburg, né? Vamos fazer de novo aqui então, ó. Vamos ajeitando, sempre ajeitando e conferindo tudo, né, pessoal? Pra não fazer cargadinha aqui e não dar ruim lá no dashboard. Certo? Vou deixar essa parte pra vocês, claro, pra não prolongar demais o vídeo. O coeficiente de variação nada mais é, pessoal, do que o desvio padrão dividido pela média. Olha que simples. Desvio padrão dividido pela média. Então temos aqui o coeficiente de variação, vou puxar a média, 0,75, veja como é muito diferente aqui do desvio padrão. Posso também aqui fazer a nossa escala de cor. E a gente vê lá que o Bayern de Munique,
ele tem o pior dado quando a gente olha o desvio padrão, mas ele não tem o pior dado quando a gente olha o coeficiente de variação. Exatamente porque o coeficiente de variação ele não é dado na mesma medida que nós estamos observando, que no caso do desvio padrão são os gols. Ele é um dado relativo, certo? Então nós temos essa diferença. No caso das planilhas aqui, vocês podem ver que eu considero os dois, ó, e faço inclusive uma ponderação, ó, entre desvio padrão e coeficiente de variação. Na prática aqui, quando você seleciona um time, você pode ver, você vai aplicando os filtros, quanto mais verde fica esse painel, menos dispersão nós temos nos dados de gols. Aqui eu estou observando os gols dos times, tá? Então estou botando aqui alguns dados só para vocês olharem. Aqui eu tenho um painel aqui mais verde, então eu tenho dados com menos dispersão. Em outras situações, olha aqui, ó, eu chego em dados com maior dispersão. Então beleza, aqui eu vou pausar o vídeo. Assim que eu retornar, eu já vou ter todos os dados que eu quero colocar no dashboard prontos, porque tudo que você quiser observar lá no dashboard, você segue esta mesma lógica, tá? Importante que você faça as medidas de dispersão daquilo que você quer observar lá no dashboard, certo? Por exemplo, aqui na planilha pronta, vamos dar uma olhadinha aqui para vocês verem, ó. Aqui eu fiz a mesma coisa, ó. Dados primários, dados secundários, colocando pontos, você pode colocar, e tudo mais que você desejar. Tem bastante dados secundários aqui, tá? Toda essa parte azul aqui são dados que eu criei através dos dados primários. Depois eu fiz essa mesma tabela que eu fiz lá, colocando os times com a escala de cor, observando médias de pontos, desvio padrão, coeficiente de variação de todos os dados aqui. Então eu tenho aqui, ó, dados de pontos, goleadas, saldos e tudo mais, cantos, forças do ataque, defesa, tem bastante coisa aqui, ó, vai embora, ó. Dados de handicap, inclusive, overs, todas as linhas, tem bastante coisa aqui. Depois sim, e isso vai ficar agora para o próximo vídeo, nós vamos puxar tudo isso para uma tabela dinâmica, que está aqui, ó, pessoal. Essa tabela dinâmica aqui vão ter todos os dados que eu vou querer observar aqui no dashboard, tá? Tem bastante coisa aqui também. Aí depois sim, com a tabela dinâmica criada, eu começo a desenvolver os dados aqui, buscando dentro da tabela dinâmica aqui os dados, de forma que quando eu filtre times, odds e tempo, esses dados sempre vão acompanhar aqui, ó. Botar o city, você vê que muda tudo aqui, ó. Certo? E claro, aqui eu vou ter as ponderações, tá? Vou ter as ponderações, ó. Quando eu olho gols do casa, eu tenho uma espécie de expectativa de gols aqui, porque eu olho o ataque e a defesa, como você pode ver, que eu só estou adiantando para vocês aqui os próximos passos, tá? Então estou olhando média de gols de casa, mas eu também estou olhando a defesa do visitante. Em tudo aqui a gente pondera os dados, tentamos trazer dados que vão ter uma melhor eficiência na nossa análise, né? Esse é o objetivo. Show de bola, então. Espero que tenha ficado claro aí essa primeira parte do vídeo. Qualquer dúvida, estou à disposição. Fica o convite para entrarem lá no nosso grupo. Podem colocar suas dúvidas lá. Lá eu estou sempre presente para ajudar vocês também. Tem mais gente lá que está há bastante tempo no cenário das apostas, que pode ajudar vocês também. Aproveite lá todo o conteúdo disponível para que você possa evoluir junto conosco. É isso, um grande abraço e até o próximo vídeo.